Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 7 de abril, quarta-feira, o dia que o Senhor já preparou, já manifestou, já concretizou e as suas misericórdias já estão se renovando, já se renovaram sobre as nossas vidas, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias, orando pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso país, em nome de Jesus, e hoje não será diferente. Então vamos continuar lendo, né? Estamos lendo de maneira linear mesmo, né? Todos os livros, e já faz algum tempo, e agora estamos lendo o livro de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17, estamos falando sobre a identidade de Jesus, né? Desde Mateus, capítulo 12, claro, tudo aquilo que cada módulo de cada capítulo tem, os assuntos, mas sempre um tema, né? Um tema que é a base do livro de Mateus, que é exatamente a identidade de Jesus. Quando falamos da identidade de Jesus, a gente fala da nossa própria identidade. Quando a gente fala da nossa própria identidade, nós falamos também da nossa identidade em corpo, em comunhão. Lembre-se que na palavra do Senhor, a comunhão é realmente um assunto, um conceito estabelecido desde o Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Tanto é verdade que a coroa da sua criação é formada, né? É desejada pela Trindade na comunhão. Veja só. Se você prestar atenção em todo o livro de Gênesis, né, principalmente na criação, capítulo 1, capítulo 2, e sempre está no singular, e disse Deus, haja luz e houve luz, e assim a tarde, amanhã, no primeiro dia, assim vai, né? E aí você vai lendo tudo no singular, mas quando chega na hora de formar, né, de conceber, que é diferente da criação, toda a criação, inclusive os anjos, são criados pela palavra do Senhor. Mas quando chega na hora de formar o homem, aí é no plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? Então a comunhão é o princípio número 0. Eu diria, é o princípio número 0 de toda a nossa relação com Deus, da nossa relação como igreja, como povo de Deus, como povo chamado pelo nome do Senhor, como povo de propriedade do Senhor. Então, isso é sempre bom lembrar. Então, qual é o trabalho da Trindade? O trabalho da Trindade, que é uma unidade composta, criar todo um ambiente para que nós, o gênero humano, possamos nos conectar e comungar com a Trindade para sempre. Esse é o trabalho da Trindade, né? Então, quando você tem a identidade de Jesus, obrigatoriamente você tem revelada a tua identidade. Quando você tem revelada a tua identidade, obrigatoriamente tem a consistência, a constituição do povo, da comunhão dos santos, né? E é por isso que eu digo que Mateus 16 é o ápice de toda essa identidade, quando o Senhor Jesus afirma, você é Pedro, mas sobre esta rocha edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Então você tem aí exatamente todas as identidades estabelecidas espiritualmente. Jesus, o servo e o povo, estabelecidos, comungando, conectados, amalgamados nesse princípio espiritual. E aí você vai para Mateus 17, quando o Senhor Deus e Pai, no último nível, né, de manifestação da identidade, ele diz, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E ali estão Moisés e Elias, que até então representavam, né, o ícone da cultura hebraica, da cultura rabínica.
naquele momento, o Senhor Deus destaca Jesus como estando acima de tudo isso, de todos esses homens, ministros do Senhor, que tiveram a sua participação maravilhosa nas suas gerações, no seu ministério, cumpriram com o seu chamado. Então, nada contra, mas havia alguém que estava por sobre, alguém mais excelente, que o Pai estava destacando naquele momento. Então, você tem toda esse cenário, esse ambiente. E aí, né, saindo do Monte da Transfiguração, vem o versículo 9, que aí a gente está pensando a respeito, porque é sobre Elias. Mateus 17, versículo 9, desculpe, Mateus 17, é isso mesmo, versículo 9 em diante. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, essa constatação de Jesus é aquilo que nós conversamos ontem, né? E dentro da nossa didática, né? Dentro da nossa maneira pedagógica de pensar a respeito, a gente pensa numa eternidade passada, presente e futura, né? É claro que é só para pontuar. Eternidade não tem o tempo. Uma eternidade é atemporal, é a ausência de tempo. Mas, só para que a gente entenda, Jesus está falando o quê? Olha, antes de vocês pensarem sobre o futuro, porque tudo, né? Nós, seres humanos, temos um gosto, uma atração pelo místico, pelo futuro. E Jesus está apontando, dizendo o seguinte: olha, vamos destacar o que já aconteceu. Quem foi Elias? E como Elias padeceu, e cabe a mim, né? Claro que ele está falando do Filho do Homem na terceira pessoa, mas é Jesus Cristo. Cabe a mim também padecer, exatamente numa mesma circunstância. Qual é a circunstância? Da incredulidade, do desprezo à palavra do Senhor, aos projetos, aos planos de Deus, né? Então, Elias representa para Jesus uma grande condição, e é por isso que nós estamos pensando a respeito. Então, falando em 1 Reis, capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, que a gente está lendo, só para a gente relembrar alguns pontos importantes, não estamos falando sobre toda a biografia de Elias, mas só para a gente entender o que está acontecendo. Bom, só para a gente se pontuar na história, nos trazermos à memória, então vamos lá. Você tem, a partir de Samuel é o último juiz. Até Samuel, o povo de Deus foi regido, foi governado por juízes, né? Sai Josué, e durante 330 anos, o povo de Josué até o primeiro rei, que é Saul, tem um espaço aí de 330 anos, onde os juízes governaram, e foi o momento mais tenebroso de todas as 12 tribos, exatamente por causa da inconsistência de alguns juízes, tá? Durante todo esse período. Bom, aí você tem Samuel. Samuel é o último juiz, mas Samuel também, na sua constituição, ele resgata o ofício sacerdotal. Também Samuel resgata o ofício profético, e também Samuel transfere em autoridade, né, ungindo o primeiro rei, que é Saul. Então vamos lá, de Samuel para frente. Samuel, 40 anos, Saul, 40 anos, Davi, 40 anos. Então você tem 120 anos entre Samuel e Davi, cada um deles governando no seu tempo. Bom, dito isso, Davi tem o rei Salomão. O rei Salomão também governa
por mais ou menos 40 anos. Depois você tem o filho de Salomão, que é Roboão. Até Salomão foram 12 tribos, desde Josué até Salomão, né? Mais ou menos, vamos dizer assim, 450, quase 500 anos. De Josué até Salomão foram 12 tribos. Mas quando chega no filho de Salomão, chamado Roboão, as tribos se dividem. E 10 tribos ficam com o norte, né, na região do norte, sob o reinado de Jeroboão. E 2 tribos sob o reinado de Roboão, que são as tribos de Benjamim e Judá. Essas 10 tribos, né, a partir de Roboão, que agora está sendo reinado por Jeroboão, né? Jeroboão reina, e a partir de Jeroboão, essas tribos do norte são reinadas, né, por 19 reis e 8 dinastias diferentes. 8 dinastias, ou seja, 8 famílias diferentes. São 19 reis. Isso dura mais ou menos 200 e poucos anos. Desde Roboão, na divisão das tribos, até todos esses reis. Dentro desses reis, o pior de todos foi o rei Acabe. A Bíblia diz que é o pior, é o rei mais déspota, mais cruel, mais sanguinário e ao mesmo tempo o rei mais covarde. E não bastasse isso, Acabe ainda, né? E todos esses 19 reis fizeram aquilo que era mal aos olhos de Deus, tá? Nós estamos falando das tribos do norte, os 10 reinos. Dentro dessa região, houve uma grande potência na época chamada Assíria. E a Assíria, depois de 200 e poucos anos, dessas 10 tribos estarem, né, ainda, entre aspas, unidas, aconteceu uma série de invasões, até que a Síria dizimou as 10 tribos. Houveram alguns remanescentes, mas em termos de reino, de tribo, foram exterminadas pela grande potência da época, que eram os assírios. Bom, então veja a situação de corrupção, de suborno e de distanciamento de Deus. Então, quando chega aqui em 1 Reis, capítulo 17, imagina o ambiente que Elias encontra. Você tem os profetas sendo alimentados sob o domínio de Acabe e Jezabel. Jezabel já era uma mulher, uma esposa, né, cruel, feiticeira, bruxa, né, aos nossos olhos mais contextualizados, era uma bruxa que servia, era sacerdotisa, né, da entidade chamada Baal. Baal era chamado do rei da terra, mas também era chamado do Deus da terra, mas era chamado do Deus da prosperidade. Então havia toda uma cultura a respeito. O povo estava completamente dividido, sem identidade. E os profetas, aqueles que não foram destruídos por Jezabel, eram os profetas que estavam acovardados, se alimentando com ração. E ficavam escondidos. Então você tem todo esse ambiente corrupto, subornável, né? Era uma transgressão atrás da outra, era uma iniquidade atrás da outra. O povo estava em pecado como nação, como reino. E a palavra do Senhor diz aqui, de que em tudo isso vem Elias, o tesbita. Então não fala do sobrenome de Elias, não fala da família de Elias, fala apenas de uma região que ficava ali no conglomerado de Gileade. E ali se levanta essa pessoa. E Tesbe era uma região tão pequena que você não encontra no mapa, mesmo na antiguidade. Só tem alguns relatos sobre essa região e que realmente houve uma pequena província. Se no tempo de Jesus, aonde ele estava, na Galileia,
né? Tinha 300 habitantes no máximo, então imagina no tempo de Elias como era isso. Então era pouquíssima gente. Então Elias traz uma palavra para Acabe, o rei Acabe, o grande, entre aspas, rei Acabe, falando o seguinte: olha, eu venho da parte de Deus. E aí vem o versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então, em primeiro lugar, a gente conversou ontem, né? O Senhor não está preocupado com a sua obra, o Senhor está preocupado com o seu obreiro. Segundo lugar, para o Senhor preparar o obreiro, aquele que é ministro do Senhor, ele leva a vida inteira de uma pessoa. Exatamente o que acontece com Elias. Você perceba que Elias, para falar poucas vezes, interferir poucas vezes, porque o seu ministério foram de poucas, entre aspas, né? Mas de poucos movimentos. Mas isso não significa que Deus não tenha levado a vida inteira para preparar Elias. Por quê? Porque o Senhor sempre vai estar preocupado mais com a vida do obreiro do que com a própria obra. Dentro da valorização ou valoração, a precificação de Deus, Deus sempre estará preocupado em primeiro lugar com o obreiro, com a sua relação com o seu servo. E exatamente o que acontece com Elias, porque Elias, ele não apenas fala no nome de Deus, mas depois ele fala assim, segundo a minha palavra. Então só pode falar assim alguém que tem uma intimidade, para falar não apenas no nome da pessoa, mas falar até no lugar da pessoa, entre aspas, não que ele estivesse colocando no lugar de Deus, mas na autoridade, na intimidade, na sua relação próxima com Deus. Imediatamente depois que Elias falou, diz a palavra do Senhor, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Em terceiro lugar, veja só, que Elias fala e depois a Bíblia fala que o Senhor está falando para Elias se esconder. Não é se esconder com medo, intimidado, acovardado, não. É porque Deus sempre vai pontuar para que o seu nome seja exaltado sempre em primeiro lugar, principalmente através do seu servo. Então Elias, ele se, entre aspas, ele preserva a grandeza de Deus diante de todos e, ao mesmo tempo, se preserva. Por que ele se preserva? Porque é exatamente o que nós, servos do Senhor, e eu falei ontem, temos que viver. Qual é? Qual é a condição? De nós estarmos nos preservando. O homem de Deus é sábio quando ele se preserva. E hoje em dia, diante de tudo isso que está acontecendo, diante dessa tragédia que nós estamos vivendo no mundo e principalmente no Brasil, é bom que nós aprendamos a nos preservar. Por quê? Para negativismo? Ou, ao mesmo tempo, positivismo? Não. Mas para que a gente preserve o ambiente celestial que o Senhor deseja que nós sejamos e vivamos. Porque senão isso pode interferir. Está me entendendo? Então o homem de Deus tem que ter essa coerência e ao mesmo tempo não puxar os holofotes para si, mas deixar, vamos dizer assim, os holofotes naquele que merece holofotes, que é Deus, não é o homem. Depois eu falei assim, o deserto é o ambiente da nossa formação, todo deserto e todo povo de Deus e todo servo de Deus passa por desertos durante a sua trajetória. Por quê? Porque o deserto é onde nós somos fortificados, capacitados, a nossa identidade é tonificada em todos os sentidos, né? Aquilo que eu já falei para você. Uma das áreas, né, ou algumas áreas que Deus sempre nos forja é poder, dinheiro, saúde, calúnia e vida sexual. Sempre. Pelo menos esses cinco tópicos nós temos que vencer na vida. Por uma série de razões. Então,
Hoje em dia, o que a gente percebe, como era no tempo de Elias, é uma grande, vamos dizer assim, uma grande fragilidade do povo de Deus e principalmente dos seus líderes. Em primeiro lugar, os holofotes, eles deixam que os holofotes brilhem, fiquem acesos neles. Não em Deus, mas neles. Isso é errado perante a palavra. Sempre o Senhor precisa ser exaltado e sempre eu preciso ser diminuído. Por uma questão de saúde emocional, espiritual e para a conservação da obra de Deus. Segundo, a questão financeira. Veja o que acontece. Como que as pessoas identificam a igreja hoje? Pelo seu poder? Pela sua autoridade? Pela sua manifestação? Não que tudo isso não tenha, mas não na proporção necessária. Por quê? Porque os seus líderes se permitem serem levados por algumas questões que não estão plenamente, vamos dizer assim, administrados por esses líderes. E aí acontece o que acontece. A igreja fica enfraquecida. A igreja, ao invés de ser vista como uma representação real, permanente, poderosa de Deus, fica nessa discussão, Então, você tem uma série de coisas que estava acontecendo no tempo de Elias. Então, Elias se retira, e a Bíblia fala que ele precisava ir, para a torrente de Querite, no início ali da região do Rio Jordão. E ali Elias foi sustentado pelos corvos, com água e com comida. Mas a palavra do Senhor diz assim no versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta. Sarepta, sabe o que significa Sarepta? Fornalha. a raiz da palavra Sarepta vem da fornalha, vem do fogo, de alguma coisa que está queimando, alguma coisa em brasa. Então por quê? Porque um homem de Deus, um servo de Deus, também passa por esse ambiente. Não para destruição, mas para a sua capacitação, para a sua constituição. E ali a Bíblia fala o seguinte, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, por incrível que pareça, é a região natal de Jezabel. É a região natal. A Jezabel pertencia a uma família real de uma monarquia dessa região. E demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Então, você tem o quê? O Senhor ordena que ele vá até lá, e por incrível que pareça, era necessário que Elias entendesse a palavra do Senhor. Eu mandei que uma mulher te sustentasse. No momento em que ele vê a primeira mulher, ele não olhou para a aparência, ele não olhou para o estado daquela mulher, para a sua condição financeira material, ou seja, que não tinha nenhuma condição, era uma mulher viúva, ou seja, era uma mulher desprezada, possivelmente era uma mulher violentada, porque era assim que se fazia com as viúvas. A viúva que estava viva é porque tinha sido violentada e havia no seu vigor, na sua vitalidade, havia vencido aquela situação. E em segundo lugar, essa mulher estava completamente desprovida de qualquer condição financeira ou material. Até porque era uma mulher viúva. Então diz a palavra, indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Então, claro que tem muitos ensinos nessa palavra, mas a gente está falando mais de Elias nesse momento. Então, você perceba que Elias, em todo tempo,
ele avançou, e o homem de Deus, o servo de Deus, precisa aprender a avançar a despeito de. Por quê? Porque tudo que está acontecendo ao seu redor pertence única e exclusivamente ao controle de Deus. E esse homem de Deus chamado Elias, ele se posicionou, se prontificou a enxergar aquele ambiente como sendo um ambiente que Deus havia ali ordenado. Mesmo que, né, o Senhor falou, olha, eu estou te mandando para um lugar onde uma mulher vai te sustentar. Como, aos olhos humanos, né? Uma mulher vai me sustentar se não tem nem para ela, nem para o seu filho, que vai morrer, que está por preparar a última porção de comida para morrerem, pelo menos com uma última refeição. Mas Elias entendeu, e aqui está o discernimento do servo de Deus, que só cabe àquele que tem uma relação íntima com Deus. Que é o quê? Deus nunca vai deixar o seu servo desassistido. Existe uma provisão que vem do altar do Senhor, a despeito das circunstâncias. E é exatamente isso que eu falei para você, né? Como resultado da Páscoa, lá no domingo. Que existe uma provisão que vem da parte do Senhor, desde que haja uma prontidão, uma disposição em viver aquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E que Elias se posiciona dessa maneira. E aí acontece exatamente, né, mais uma vez, o milagre da multiplicação. Onde aquele azeite na botija e aquela farinha na panela não se acabaram durante todo aquele período de 3 anos e meio. Pelo contrário, a Bíblia fala que aquela mulher experimentou uma condição tão abundante que não cabia nas vasilhas de toda a redondeza a quantidade de azeite que aquela mulher buscou, né? E a Bíblia fala assim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Então, existe sim uma provisão, um suprimento que vem da parte do Senhor. E Elias viveu isso à flor da pele, através da vida daquela mulher. Em quarto lugar, sempre o chamado de um servo de Deus passa por um ambiente sacerdotal, por uma atmosfera sacerdotal, seja qual for o chamado. E o que é esse ambiente que eu chamo de atmosfera sacerdotal? É quando o servo de Deus, a despeito da sua vida, daquilo que ele está vivendo, circunstancialmente, ele sabe que, não obstante a sua necessidade, a autoridade do Senhor sobre e através da sua vida permanece. Então, ainda que ele estivesse vivendo numa situação limítrofe, ele traz uma, vamos dizer, ele atrai uma constituição que todo homem de Deus tem que ter: ser sacerdote. Não ser sacerdote pura e simplesmente porque está oficiando diante de Deus. Assim também. Mas ser sacerdote porque ele é instrumento de Deus na vida daqueles que estão ao seu redor, a despeito daquilo que ele está passando. Não porque é hipócrita, mas é porque ele sabe que ele está no controle de Deus. Não porque ele é uma pessoa, né, que fala uma coisa e vive outra. Isso é uma outra história. Mas é porque ele sabe que Deus está no controle, Deus está no domínio, a despeito das suas circunstâncias. E é exatamente o que Elias faz. Então, obviamente, na sua constituição profética, no seu ministério, ele precisou passar por essa escola sacerdotal. E todos os servos de Deus, em todas as suas histórias,
durante todo esse movimento, essa dinâmica da redenção humana, todos, lembre-se, todos eles, desde o Gênesis ao Apocalipse, foram utilizados nas suas vidas para fazerem a diferença nas suas gerações. E por que que a igreja hoje está tão fraca? Porque o povo de Deus se distanciou dessa condição. E o povo de Deus, quando você pega a Bíblia assim, faz assim, na maioria daqueles que servem ao Senhor hoje, está cheio de envelope de campanha, né? Desculpe, tá? Nós oramos e tudo, clamamos, mas você vai me entender. Sei lá, é um carro, é um novo emprego, é um casamento, questões financeiras, profissionais, aquela casa, aquela reforma. Tudo isso o Senhor traz no pacote, porque diz a palavra que o Senhor faz o bem por onde quer que ele vá? Com certeza. Mas eu não preciso ficar buscando só o meu, né? Para mim, é o contrário. Eu estou diante do altar do Senhor, é o Senhor quem sabe, conhece a minha vida. Está aí a pandemia, mostrando o que nós somos completamente, né? Frágeis no nosso gênero humano. Então cabe, com certeza, e o Senhor fala, não andeis ansiosos com aquilo que deveis de vestir, o que deveis de comer. Por quê? Porque nós pertencemos ao Senhor. E a Bíblia diz que esses sinais seguirão aqueles que crerem. Que sinais? Todos os sinais. Que todos os sinais, todos. Seja dele para com o outro, para com seus pares, com seus familiares, seja dele para consigo próprio. Mas, acima de tudo, o que precisa ser valorizado e buscado é a relação com Deus, é a oração, né? Eu falo que o melhor jejum é quando eu faço o jejum de mim. Esse é o melhor jejum. Porque eu não estou buscando algo, né? Eu estou buscando alguém que se chama Deus. Então eu faço jejum de mim. Esse é o melhor jejum. Porque eu não estou buscando assim, né, benesses pessoais, mas eu estou buscando o altar do Senhor. E claro, sem sombra de dúvida, o Senhor tem sim o melhor dessa terra para todos aqueles que servem a Ele. Mas a igreja, ela começou a valorizar, precificar as suas coisas de maneira diferente. E isso está sendo uma grande fragilidade junto ao povo de Deus. Então, campanhas e mais campanhas e mais campanhas e mais campanhas. Espera um pouquinho, né? Então, tudo isso a gente aprende com Elias. E depois, uma coisa maravilhosa, Deus está preocupado com o nosso caráter e não com o nosso carisma. Por quê? Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o meu caráter se aproxima do caráter de Jesus Cristo. Quanto mais eu absorvo de Deus, mais o meu caráter fica subserviente ao caráter de Jesus Cristo. E isso é uma grande bênção. E isso é uma grande constituição. E que nós, antes de servirmos ao Senhor, antes de fazermos a obra do Senhor, precisamos trabalhar isso muito bem. Porque o que está faltando? O que está faltando é o caráter de Jesus Cristo na sua própria igreja, no seu próprio povo, no seu próprio servo de Deus. E os servos de Deus estão preocupados mais com o carisma do que com o caráter. Sinceramente, o carisma vem da parte do Espírito Santo. Não cabe a mim ser ou menos ou mais carismático. Deus é que sabe. Mas o meu caráter, sim.
Olha, a gente aprende muito com Elias, é muito... E a gente está falando mais do Elias, não da história em si, né? Mas eu estou pontuando com você mais a pessoa de Elias. E por que que Jesus falou que Elias padeceu? Porque Elias estava para Jesus naquele momento sendo um grande instrumento de inspiração, porque ele passaria e estava passando pelos mesmos, desculpe o termo, pelos mesmos perrengues que Elias estava passando, por ser uma pessoa idônea, íntegra, integralmente entregue ao seu ministério, ao seu chamado, à sua servidão. Lembre-se que Paulo, quando fala de servo, né, no grego, ao contrário do português, tem 3 tipos de servos, né? O servo, que é aquele servo, que é praticamente amigo do seu senhor, né? Tem um ambiente tal, é uma pessoa muito bem, muito querida, né? Vamos pensar de Potifar no primeiro momento da vida de José. É esse servo. Tem o segundo servo, que é aquele servo que serve realmente. E tem o terceiro servo, que é aquele escravo, em último nível, que eles ficam trabalhavam, na maioria deles, naqueles remos, daquelas embarcações antigas. Você já deve ter assistido em algum lugar, por exemplo, o filme Ben-Hur, o próprio filme de Moisés e outros, falam a respeito desses tipos de escravos. Qual era o nível desses escravos? Aqueles escravos ficavam trabalhando até morrerem. Pronto. Não tinha dignidade, não tinha comida direito, né? Não tinham higiene. Estava ali. E ali ficavam até morrer. Paulo nos compara a esse tipo de escravo, a esse tipo de servo, o último nível de escravo. E Elias, como o Senhor Jesus, entendeu isso. Mas por quê? Porque Deus era déspota, era cruel? Não. Para que houvesse toda uma mente saudável diante do Senhor e o que significava servir ao Senhor. E nós, homens e mulheres de Deus hoje, precisamos entender isso. Por quê? Porque esse ambiente que nós estamos assistindo no Brasil, hoje, é responsabilidade dos gestores públicos? Com certeza. É responsabilidade de muita coisa que o povo não faz direito, que desobedece, e a pandemia, a moçada que, né, ficam por aí, outras pessoas, não são só os jovens, outras pessoas aí que, né, desobedecem o distanciamento, não põe máscara e tal. Com certeza, tudo isso é uma verdade. Mas a maior verdade e a mais triste verdade é de que a igreja de Deus, o povo de Deus chamado pelo nome do Senhor, e eu não estou aqui falando de uma placa, eu estou falando do povo de Deus, de propriedade, chamado de propriedade exclusiva de Deus, está muito aquém daquilo que deveria estar, para que, havendo uma situação como nós estamos vivendo hoje, a igreja tenha a sua voz, os seus servos, os servos do Deus Altíssimo, tenham a sua voz. E nós estamos como aqueles profetas do tempo de Elias. Ou estamos morrendo, ou estamos acovardados e intimidados. Sabe por quê? Porque falta consistência. Como diziam os antigos, né? Falta estofo, falta alicerce, falta fundamento, falta vida com Deus, falta vida de oração. Então nós estamos vivendo isso que estamos vivendo hoje. É tempo de orar, é tempo de clamar, mas é tempo também de fazer uma autoanálise, pessoalmente e também como povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Essa é a obra de Deus, é a palavra de Deus, e a gente vai aprendendo, sendo exortado também, sendo edificados, preparados, né? Pensando, tendo consciência de tudo isso, porque isso é uma grande obra, é um grande mover de Deus, e nós estamos aqui como povo de Deus exatamente para expressarmos, para
refletirmos, reverberarmos essa glória estabelecida, porque a Bíblia fala lá no livro de Isaías que a terra está cheia da sua glória. E o que significa a terra cheia da sua glória? De uma fumaça, tipo um gelo seco? Não. Cheia da sua glória porque o povo de Deus está no planeta Terra. É por isso que a terra está cheia da sua glória. Em nome de Jesus. Vamos orar? Colocar diante do Senhor nossa casa, nossa família, nossos queridos, em nome de Jesus. Nossas famílias, eu tenho orado pela vida do Marco, Ana Paula, Dona Maria Helena, todos que estão se recuperando da Covid, alguns mais sensíveis, outros já numa condição mais vigorosa, sendo visitados pelo Senhor, nossos queridos, nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, em nome de Jesus, vamos orar por todos, para a honra e glória do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos os teus servos, cada família aqui representada, a presença, o poder, o mover do Senhor, nossos familiares, nossos queridos, idosos, avós, netos, tios, tias, sobrinhos, ó Deus, pais, marido, esposa, filhos, ó Deus, a tua graça, a tua glória se derramando sobre cada um de nós, a Mara que está aqui conosco, também a minha tia Rosária, meus tios, filhos, netos, ó Deus, em nome de Jesus, a Elizabeth também, Sandrinho, tua graça, a tua glória, o teu mover, o teu poder se derramando sobre cada um de nós, a tua presença, o teu mover, ó Deus, em nome de Jesus, derrama-te sobre cada um, ó Deus, protegendo, guardando, abençoando, fortalecendo, o Bispo Antônio que está aqui também, tua graça, o teu mover, o teu poder, tocando nos nossos organismos, na nossa imunidade, na nossa capacidade. Aqueles que estão passando pela Covid-19, Senhor, toca, cura, visita, derrama-te com teu poder, com teu mover de ressurreição, alterando, transformando, fortalecendo, trazendo da tua saúde, fortificando, tonificando a cada um, em nome de Jesus. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós colocamos agora o nosso país diante da tua presença. Tem misericórdia, Deus. Alcançamos a marca terrível, trágica, de 4.000 mortos. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Move-te, ó Deus, com a tua compaixão, com a tua misericórdia, curando-nos, visitando-nos, libertando-nos, ó Deus, sarando a nossa terra, curando o nosso povo. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, ouve, ó Deus, dos céus, ouve do teu trono o choro, o lamento, a angústia, a tristeza, o desespero, a impotência do nosso povo, da nossa gente, da nossa nação. Senhor, derrama-te com a tua justiça, com o teu juízo, mas também, ó Deus, com a tua misericórdia. Tem compaixão da nossa terra. Compadece-te, ó Deus, dessas famílias enlutadas, desesperadas. Vem com a tua graça, visita-nos, cura-nos, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E ensina-nos, ó Deus, a te servir em espírito e em verdade, colocando-nos, ó Deus, na plenitude, ó Deus, buscando realmente tomar a nossa cruz e segui-lo, ó Deus, negando-nos a nós mesmos. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, um beijo para todos que estão aqui, seu João, Dona Dária, meus pais, meus tios, minha tia Rosária. Deus abençoe a todos, minha tia Alzira, a presença, o poder, o mover do Senhor sobre todos, a plenitude, né? A Elô, Wesley, filhos, familiares, João, Roseli, Ângela. Deus abençoe Márcia, Fábio e também Luiz Henrique, a glória, a presença, o poder, o mover de Deus, a Amanda. O Senhor se derrame sobre a tua vida e você tenha uma vida, uma quarta-feira maravilhosa na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa, com certeza.
Deus abençoe, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos, essa quarta-feira maravilhosa, especial, e que em tudo nós possamos prevalecer, não por nós, mas porque a glória do Senhor se manifesta sobre e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Elizabeth, Beth, obrigado, manda um beijo pro Paulinho, faz tanto tempo que eu não vejo o Paulinho. Deus abençoe aí vocês, o ministério de vocês, fiquem na paz. Um beijo para vocês, tchau, tchau.